Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Porte. A partir de agora, trago as principais notícias desta terça-feira. E olha só, após o Brasil anunciar leilão para comprar arroz, o Mercosul aumentou o preço do alimento em até 30%. O leilão, que seria realizado nesta terça-feira, foi suspenso após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, rejeitar a alta. O evento foi planejado pelo Ministério com o objetivo de adquirir toneladas de arroz dos países do bloco. Assim, ao subir a oferta no mercado interno, evitaria a alta nos preços do arroz para os consumidores, impactados diretamente pelas enchentes que afetaram a produção do grão no Rio Grande do Sul. A suspensão veio logo após o governo federal zerar o imposto de importação do cereal para países de fora do bloco. Até o momento, o leilão não foi remarcado. E o número de internações de brasileiros com trombose, que é a formação de coágulos nas veias, é cada vez mais alto, gente. O problema pode começar com um simples hábito de passar muito tempo sentado e deixar as caminhadas para depois. Mas existem ainda outros motivos. A doença, que atinge milhares de brasileiros anualmente, é responsável pela morte de 1 em cada 4 pacientes no mundo. A trombose impede a circulação do sangue em veias e artérias, decorrentes da formação de um coágulo ou placa de gordura, conhecido como trombo. Apesar de sua gravidade, a trombose venosa profunda é uma doença que tem as consequências ainda ignoradas pela população de modo em geral. A falta de conhecimento sobre o assunto acaba atrapalhando o diagnóstico clínico. De acordo com o Ministério da Saúde, de 5 a 15% das pessoas que não tratam o problema podem morrer de embolia pulmonar. Isso é quando o trombo se desprende e o coágulo se movimenta na corrente sanguínea até chegar aos pulmões. Anualmente, no Brasil, 2 em cada 1.000 indivíduos podem apresentar a doença. Segundo o dado da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 90% dos casos acometem os membros inferiores. O problema acontece em ambos os sexos. Geralmente, a doença está associada ao uso de anticoncepcionais, gestações ou viagens longas de avião. A trombose é causada ainda por maus hábitos, como o sedentarismo e tabagismo. Mas também pode ocorrer após procedimentos cirúrgicos que restringam a movimentação do paciente, o que pode ser prevenida com o uso de medicação. Para se prevenir, uma dieta balanceada, boa hidratação, a prática de esportes e um peso corporal adequado colaboram para a prevenção da trombose. Manter suas revisões clínicas periódicas em dia também ajudam na prevenção e na redução dos danos que essa doença pode causar. E a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou hoje um projeto que permite o uso de bancos de dados civis de órgãos públicos como padrão de comparação em perícias criminais. Segundo o autor do projeto, o senador Messias de Jesus, muitos órgãos públicos, como por exemplo o Tribunal Superior Eleitoral, possuem um extenso banco de dados biométricos, enquanto os bancos de dados das polícias costumam ser reduzidos, porque eles são coletados apenas em investigações criminais. Atualmente, as polícias acessam os bancos de dados de outros órgãos por meio de acordos de cooperação, mas a falta de uma legislação que autorize expressamente essa possibilidade pode gerar questionamento sobre a validade das provas, segundo investigadores, sem segurança jurídica. O texto segue para discussão na Comissão de Constituição e Justiça. E pequenos estados insulares ganharam nesta terça um caso-chave sobre a justiça climática em uma corte ligada às Nações Unidas, reunida em Hamburgo, na Alemanha. O Tribunal Internacional do Direito do Mar decidiu a favor de 9 pequenos países que entraram com uma ação em busca de maior proteção para os oceanos do planeta. Ao decidir que as emissões de carbono podem ser considerados um poluente marinho, a Corte afirmou que os governos têm a obrigação de tomar medidas para mitigar seus efeitos nos oceanos. O caso foi apresentado em setembro por 9 pequenos países afetados pelas alterações climáticas, incluindo Antígua e Barbuda, Vanuatu e Tuvalu.
A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar obriga os países signatários a prevenir a poluição dos oceanos. O documento, no entanto, não coloca as emissões de carbono entre poluentes específicos, e os demandantes argumentaram que elas deveriam ser incluídas. E hoje a justiça alemã começou a julgar em Frankfurt suspeitos de planejar invadir o parlamento de Berlim, prender os deputados e derrubar o governo. Olha só. Entre os acusados de golpe de Estado estão um príncipe, vários ex-oficiais do Exército e uma ex-deputada de extrema-direita. O processo, sem precedentes na história recente da Alemanha, é o segundo vinculado ao caso, revelado em 2022, e que envolve 26 suspeitos. A maioria dos réus é acusada de participação de uma rede terrorista com o objetivo de eliminar à força a ordem estatal e de preparação de um ato de alta traição. Este é o principal processo contra o grupo, cujo desmantelamento revelou a ameaça dos adeptos de teorias da conspiração e antissistema na Alemanha. Como parte do mesmo caso, um julgamento contra outros 9 membros da rede começou no final de abril, em Stuttgart, sudoeste do país. Os demais integrantes serão julgados em Munique a partir de 18 de junho. Entre os processados está o aristocrata e empresário Heinrich XIII, de 72 anos, chamado de Príncipe Royce, e descendente de uma família nobre do estado da Turíngia. Os conspiradores planejavam colocá-lo à frente do país de forma provisória após o golpe. A rede tinha 500 mil euros à sua disposição, assim como um arsenal de quase 380 armas de fogo, quase 350 armas brancas e ao menos 148 mil munições. E se você, assim como eu, gosta de café, olha só essa reportagem. A história do café no Brasil é intimamente ligada à população negra, mas por muito tempo eles estiveram estigmatizados. Hoje em dia, produtores negros mostram que também podem fazer um produto de qualidade. O café brasileiro é historicamente reconhecido pela qualidade e sempre foi produzido por agricultores negros, mas esteve muito tempo associado aos sofrimentos da escravidão. Ao se abastecer exclusivamente em fazendas pertencentes a pessoas negras, Rafael Brandão busca inverter a lógica que ordenaria que pessoas como ele seriam limitadas a ser mão de obra barata. Aqui no Café de Preto, os produtores são negros, o mestre de torra é preto e também lá na ponta eu tenho parceiros de cafeteria que são pessoas negras, então a gente fecha todo um ciclo produtivo dando voz a pessoas negras. Nesta torrefação artesanal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rafael dá o toque final aos produtos do Café de Preto, marca lançada em 2020. Cada linha de café é batizada em homenagem a uma mulher negra, às vezes uma personalidade como Dandara, companheira de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e da resistência dos escravos contra os portugueses. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em 1888, e as desigualdades permanecem muito fortes em um país em que mais da metade da população se declara negra ou parda. Hoje, a gente ainda tem que quebrar esse estigma de que pessoas pretas não produzem qualidade. Então, meu trabalho também dá luz nisso, de mostrar que hoje eu tenho 6 cafés produzidos por pessoas negras, todos eles acima dos 80 pontos e com muita qualidade. Para mim, significa muito eu ser uma produtora negra, de cafés especiais, porque no passado, nós, negros, a nossa história foi uma história muito difícil, muito sofrida. Então, hoje, eu poder ser uma produtora e ser reconhecida é algo muito bom, A gente fica muito feliz. O Café Auxiliadora leva o nome da cunhada de Neide Peixoto, uma das primeiras a fornecer os grãos para Brandão. A 500 quilômetros de Nova Iguaçu, a plantação dela, de 19 hectares, está localizada em Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais, um importante polo de produção do grão. A maior parte do produto é destinada à exportação, mas o montante fornecido ao Café de Preto tem um sabor especial. Eu fico muito feliz de saber que a gente está fazendo essa conexão, Tanto desde a produção, aqui na lavoura, até na xícara. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Logo mais tem o Jornal das 18h30, viu? Anota aí. Muito obrigada pela companhia e até mais.